Olá, eu sou Márcio Chaves e seja bem-vindo ao espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação. Nossos cumprimentos aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, em todas as esferas, tanto federal como estadual, bem como municipal. E o nosso cumprimento maior à sociedade organizada, que na verdade se trata do quarto poder. Hoje vamos estar falando sobre o polo industrial, a cidade de Cubatão, que sempre foi vista como um celeiro de oportunidades. Uma cidade que contribuiu para o desenvolvimento do país. Contribuiu e contribui. Vamos estar falando sobre o polo industrial. Falando também sobre a contribuição do polo dentro da vida da sociedade cubatense. E para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é o gerente regional do CIESP Cubatão, Valmir Ramos Ruiz. Seja bem-vindo ao programa, Valmir. É um prazer tê-lo aqui conosco. Márcio, prazer é todo meu estar aqui, esse privilégio de estar conversando com você e falando aqui um pouquinho aqui da indústria, da contribuição aqui para o polo industrial de Cubatão e para a cidade. Valmir, você já tem uma história na cidade de Cubatão e no CIESP de Cubatão. Você era um funcionário da indústria que foi colocado à disposição do CIESP para o desenvolvimento de alguns trabalhos do CIESP, né? É isso. Exato. Já tem quantos anos já nessa luta? Eu tenho assim de passagem por Cubatão desde 1972, né, que foi quando eu entrei na antiga Cosipa, hoje Usiminas, né? Cosipa. E aí depois eu tô no CIESP já vai fazer 17 anos, né? Então assim, eu digo que em 72 eu ficava de passagem, né, que eu moro em Santos, então eu saía de Santos para Cosipa, mas e voltando para casa, e hoje Usiminas, mas eu tô 17 anos vivendo a cidade, né? O dia a dia, minhas 8, 9 horas de trabalho aqui dentro da cidade. Bom, então você tem mais tempo de Cubatão do que da própria casa. Então. Exatamente. É o que um diretor nosso falou uma vez da Usiminas. Nós vamos para casa para dormir, né? É perfeito. A vida acaba sendo feita vive na cidade de Cubatão. Amigo, falando de CIESP, o CIESP ele passou por um momento de eleição agora em todo o estado de São Paulo, né? Eleição para estadual e também para as regionais. Né? Como funcionam as eleições no CIESP? Qual o tempo de duração de mandato? Como é que isso funciona? Isso aí tem uma pergunta até que muitas pessoas têm dúvida, né, desse funcionamento, né? Fiesp, CIESP, né? Na verdade são duas entidades, dois estatutos diferentes, né? Mas por lógica, por estratégia, né? Até o mesmo presidente, mas tudo isso em cima de eleições. Então, a Fiesp, a Federação das Indústrias, era eleita, né? E quem vota são os sindicatos patronais, né? E embaixo dela, na estrutura, está o SES e o SENAI, e o Instituto Roberto Simons. O CIESP, o Centro das Indústrias, são indústrias associadas. E aí, como é que é a divisão no estado de São Paulo? Nós somos divididos em 42 regionais. Uma das regionais é Cubatão, que é Cubatão, Guarujá e Bertioga. E as eleições aconteceram agora, em julho, para a escolha do novo presidente, né, do CIESP e da Fiesp, e também das regionais. Então, em relação ao CIESP, o que aconteceu? O eleito foi o Dr. Rafael Cervoni, como presidente do CIESP, que vai, a partir de janeiro de 2022, do mandato até dezembro de 2025, são 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. Então, o Dr. Paulo Scaff, 31 de dezembro, encerra a gestão dele e vai dar início à gestão do Dr. Rafael Cervoni e o vice-presidente Josué Gomes. Você falou do Fiesp, da Fiesp, né? Do CIESP. E tem a federação. Estão coligados? Estão no mesmo prédio. No mesmo prédio. Né? Que é na Avenida Paulista 1313, que a gente fala da pirâmide, né? Sim. Mas, como eu falei, são duas entidades. Mas a ligação da Fiesp e do CIESP é uma ligação que um depende do outro, né? Então, a indústria depende SESI-Senai, SESI-Senai, por exemplo, da indústria. E o CIESP, como eu falei, ele é dividido em 42 regionais, tá certo? Sendo que a regional de Cubatão, ela vai ter a direção, né, como diretor titular, hoje ocupado pelo Raul Elias Pinto. O próximo diretor titular será o Américo Ferreira Neto,
que é da Uzi Minas. Superintendente da Uzi Minas, é isso? Ele é vice-presidente de produção. da Uzi Minas. Como você falou do Fiesp, tem um sistema S, está ligado à Fiesp. O sistema S é através da CNI, né? O sistema S ele é do Brasil como um todo, né? E está ligado à Fiesp. Está ligado à Fiesp. Voltando aqui para a nossa região, o Polo Industrial de Cubatão, sem dúvida, ele é propulsor da região. Ele impacta nas 9 cidades, ele impacta no país, quem dirá nas 9 cidades. Emprego, desenvolvimento, estrutura, consumo, geração de renda. Quer dizer, o Polo sempre foi um grande empreendimento. Sempre gerou recursos, sempre gerou impostos, sempre gerou mão de obra, consumo. Ou seja, a região da Baixada Santista é uma antes do Polo e é outra depois do Polo. Nós chegamos até, acho que 33 indústrias aqui no Polo, se eu não me engano. Hoje nós estamos com 26, 23, mais ou menos isso. E o Polo, já já quarentão, né? O Polo Quarentão, ele vem passando por transformações, E o CID-CIESP está junto disso. Como é que é vista essa questão das administrações no CIESP? Muda-se a diretoria, a projeção continua, porque a indústria sempre foi ligada nessa questão de programação, sempre se projetou, nunca fez nada para apagar incêndio. Planejamento estratégico. O planejamento é crucial, ele é importantíssimo. Como é que funciona o planejamento dentro do CIESP? Na verdade, existe, e aqui o CIESP de Cubatão, dentro das 42 regionais que eu falei para você que corta o estado de São Paulo, né? Então, por exemplo, a de Cubatão aqui, a nossa abrangência, ela é Cubatão, Guarujá e Bertioga. Aí tem uma outra regional do CIESP em Santos, que pega de Santos praticamente até Piruíbe. E assim sucessivamente vai cortando o estado. Como eu falei, 42 regionais. A regional do CIESP de Cubatão, dentro do contexto da grande entidade CIESP, né, no estado de São Paulo, ela é vista, né, considerada, e não tem como não ser isso, né, porque é como você falou, né, todo mundo sabe, um dos maiores polos industriais da América Latina, né, que contempla praticamente todos os segmentos. Né? Nós temos química, petroquímica, fertilizante, siderúrgico. Né? Então, dentro do estado de São Paulo, a maior siderúrgica está aqui dentro de Cubatão. Tá aqui. Né? E também hoje, dentro da linha toda da evolução do porto, Cubatão também se tornou uma área retroportuária. Então, a gente contempla que a cidade de Cubatão, ela faz parte de todo o contexto dos segmentos industriais, até também retroportuária. Bom, dando nessa sequência, o CIESP de Cubatão, representado pelas grandes empresas e também pequenas e médias empresas, né, como nossas associadas, tá certo? A gente tem aqui uma continuidade de gestão, mas cada gestão vem com uma linha de um objetivo. E esse objetivo, ele tem a sustentabilidade das indústrias e, consequentemente, a sustentabilidade também da cidade que as indústrias estão instaladas, que no caso é Cubatão, né? Não tem como a gente pegar, por exemplo, um helicóptero, pegar dentro de uma empresa e tirar essa empresa e levar ela para um outro estado, para uma outra cidade. Então é aqui que a gente vive. E é aqui que a gente tenta fazer da melhor forma um planejamento estratégico. Então, a continuidade de gestão, né? Que nem nós colocamos aqui, a partir de janeiro será uma outra gestão do CIESP. Será uma outra gestão do CIESP, mas dentro de uma continuidade num planejamento estratégico da atuação do CIESP. Lógico, né, que novas cabeças, né, novos pensamentos, principalmente o Américo Ferreira Neto, né, que é uma pessoa bem atuante, né, e atualizado tecnologicamente, e vice-presidente da Uzi Minas, ele vai dar um grande input aí para o nosso planejamento estratégico. Nós estamos falando aqui, se fosse no sistema governamental, seria política de Estado, que é aquela coisa que você projeta e o gestor vai executar da forma dele para alcançar aquela política. No CIESP, o planejamento estratégico é mantido, a forma como vai se alcançar, pode-se fazer um upgrade ou não. E assim, um ponto em relação à indústria, né, a gente nunca... cada um tem um segmento e uma forma de administrar. A indústria, a gente tem uma continuidade, né? Na indústria, a gente tem uma melhoria contínua, independentemente de pessoas, tá certo? Então, a gente tem um processo. Então, a gente trabalha em cima desse processo. E é dentro dessa linha que a gente está num planejamento para olhar Cubatão de uma forma diferenciada. E aí, assim, a gente tem que olhar
dentro de crises financeiras, dentro de pandemias instaladas no país, não só no país, mas no mundo, né? A gente tem que olhar também, né? Que nem você falou, a gente gera emprego, a gente gera impostos, continuamos gerando impostos, né? Continuamos gerando receita, mas, consequentemente, na crise e na pandemia, você tem uma queda. E, consequentemente, Cubatão, por ser indústrias de base, a gente não tem aqui indústrias de transformação, então a gente sente muito, praticamente porque se ninguém vende, ninguém compra o produto para transformar. E aí o impacto é para nós aqui. Então, acho que todo mundo, né, e a gente tem certeza que aqui em Cubatão existe essa sinergia entre indústria, o legislativo e o executivo, para que a gente sempre fala, né, nós temos que ser ouvidos para tentar também nos manter, porque senão a gente não consegue manter a geração de emprego ou a receita que a gente tem hoje. Quando você falou de pandemia, me vem essa questão do questionamento que eu ia te fazer agora, porque quando nós olhamos para o polo, a gente observa o mercado interno e o mercado internacional. Porque o polo de Cubatão ele serve aos dois mercados, perfeito, tanto o produto interno também como a exportação. Diante da pandemia, houve uma nova forma de gerir as coisas, até mesmo na redução do consumo. A mão de obra, na condição da segurança quanto à mão de obra, quanto ao impacto da pandemia dentro da indústria. Como é que o polo de Cubatão recebeu esse impacto? Qual o prejuízo hoje para o polo, se isso já foi contabilizado, nessa condição de adequação de trabalhadores, do transporte, essa pandemia, os protocolos? Como é que foi isso, Romero? Na verdade, sim, né? Esse impacto a gente pode considerar que não foi só para Cubatão, ele foi geral, né? Nós não temos praticamente dentro do CIESP algum número, algum indicador que eu possa te passar para dizer particularmente cada empresa. Porque tiveram empresas que, mesmo com a pandemia, continuou tendo os seus ganhos, vamos falar assim, suas produções, né? No caso, o fertilizante, né? O fertilizante praticamente ele não parou, ele continuou dentro de uma linha. Agora, tiveram alguns segmentos que realmente tiveram impacto, o siderúrgico. Agora está tendo uma retomada em relação ao país e ao mundo como um todo. Então, a própria Usiminas já demonstrou seu balanço aí essa semana, né? Com um balanço positivo. É lógico que são através de tomada de ações internas para gerar esse balanço positivo. Mas se sente aí uma retomada do crescimento. Consequentemente, né, nós tivemos também nesse momento, né, um problema de falta de oportunidade de emprego, porque se eu tenho impacto dentro da empresa, né, eu não produzo, consequentemente eu tenho que ter algumas reduções, né? Então, hoje a geração de emprego que se tem são voltadas para a parada de manutenção. Né? Se eu tenho uma redução da produção, eu tenho uma redução também das paradas. O prazo de parada muda também. É uma consequência, até o prazo de parada muda. Então, o que acontece? Eu faço a parada em relação à crise que eu estou e também da pandemia, né? O que é realmente o necessário para mim manter aquele equipamento dentro da qualidade, da segurança dele, não só da indústria, mas também do colaborador e da cidade que está em volta. E você falou da parte de mão de obra. É isso que está acontecendo. Então, hoje a gente tem, e continuamos a ter, conforme previsto lá na Agenda 21, né, a revitalização do PAT, o compromisso de colocar suas vagas de parada no PAT, através das suas contratadas, e é isso que a gente vem fazendo. E sinalizando dentro também dessas vagas, né, a qualificação dos possíveis colaboradores ou quem quer concorrer a alguma vaga, qual é a preparação que tem que ter essa sinalização para o munícipe, né? Não só de Cubatão, como da Baixada Santista como um todo. Eu recordo que antes da pandemia, o CIESP estava iniciando um desenvolvimento de um trabalho para chamar mais indústrias para fazer parte do grande polo industrial de Cubatão. Vocês vinham fazendo esse trabalho, inclusive internacionalmente, perfeito, colocando o polo de uma forma atrativa, atraindo novas empresas, novos investidores. E a gente sabe que um investimento nessa magnitude, ele é um investimento de anos. Já no início do projeto, já se tem uma abertura de mão de obra, já se tem um impacto do capital dentro da vida local. Como é que está isso? Isso foi prejudicado também pela pandemia ou não? Sem dúvida. E como até eu coloquei aqui no início da sua primeira pergunta, né? O compromisso da indústria aqui com a cidade, né? A indústria, de novo, né? A gente tem que colocar isso, que
muitos munícipes também não têm esse conhecimento do que as indústrias instaladas aqui são indústrias de base. Então, dentro de um processo para atrair para cá as indústrias de transformação, porque, Márcio, o que acontece no dia a dia? Uma empresa vem, compra o aço da Usiminas, que é de excelente qualidade, ou seja, os produtos fabricados aqui de base do polo, todos são de excelente qualidade, né? O cloro da Carbocloro, e o fertilizante da Iara, da Semoc, a Petrobras, né? Que querosene praticamente é 100% da aviação é daqui, né? Muitas poucas pessoas sabem disso, né? Então, 100% de aviação, se de repente a Petrobras tiver algum problema, a gente fala assim, praticamente a gente para o país, né? Sim. Então, o que acontece? Dentro desse projeto, e aí a sua pergunta também, o que a direção do CIESP, cada uma vem e tem um objetivo e a gente vai caminhando. O que nós fizemos até aqui? Ontem foi a Agenda 21, agora o que vamos fazer? Vamos tentar na linha de atrair indústria e transformação para cá. E esse atrair indústria e transformação para cá, nós fizemos um trabalho junto com a prefeitura, né, e estabelecemos uns 11 motivos, que a gente fala assim, para que o investidor olhe Cubatão de que forma? Olha, vem para Cubatão porque eu indústria, estou instalado aqui. Quem falou isso foram os executivos, CEOs das empresas instaladas aqui. Eu estou aqui, né? Eu tenho água, eu tenho energia, eu tenho mão de obra qualificada. Malha viária, eu tenho porto, eu tenho a melhor logística, que eu tenho estrada, tenho ferrovia, eu tenho porto, eu tenho a projeção de ter um aeroporto de Guarujá, eu tenho a projeção de ter um aeroporto. Ou seja, venham para cá. Eu tenho escolas de qualificação, eu tenho universidades, eu tenho o Senai, eu tenho as universidades em Santos. Cubatão, eu tenho uma universidade de medicina, tá certo? Então, venham para cá. Agora, o investidor, ele olha assim, e aí no que nós fizemos com isso? Nós rodamos praticamente todas as câmaras internacionais, não viajamos, fomos para São Paulo, Sim. Que lá tem as bases, né? E oferecemos esse trabalho para eles. Muitos ficaram numa expectativa de até conhecer Cubatão de uma outra forma. Agora, tem aquele negócio, e a cereja do bolo? A cereja do bolo são os incentivos fiscais. Né? O que vai atrair. É isso que atrai. Então, aí, de novo, o legislativo e o executivo, a gente tem que salientar isso aqui. Eles aprovaram recentemente aqui uma gama de incentivos para que esses investidores venham para Cubatão, né? Dentro das suas localidades. Né? Porque, por exemplo, eu posso pegar e, por que não, ter aqui uma montadora e utilizar o aço da Usiminas, que ela vem aqui, compra esse aço, leva até para outro estado, monta lá seus carros e vem vender onde no maior comércio, que é São Paulo, no maior PIB do Brasil. Né? Então, por que eu não posso, de repente, instalar uma empresa aqui de segmento de borracha, uma indústria de pneu, para aproveitar o nego de fumo da Birla Carbo, e assim sucessivamente. Foi em 2005, se eu não me engano, na gestão com o irmão Castor, inclusive foi na época da Agenda 21, que começou-se o projeto da Agenda 21, falava-se no dique seco, trabalhar com estaleiros em Cubatão. A própria Petrobras consome, tinha uma perspectiva de consumo de naves de 46 naves. Ou seja, 46 navios eram para ser produzidos, a Petrobras ia comprar esses navios. Quer dizer, se a cidade de Cubatão, de repente, tem esse segmento, é uma garantia aí de desenvolvimento muito grande. Já tem o aço, né? Perfeito. Não, nós temos, é o que eu falo, nós temos todos os produtos de base que qualquer segmento de transformação precisa. Então, esse trabalho ele foi no intuito de realmente atrair, de mostrar Cubatão. Agora, é o que você falou, não foi só para Cubatão, não foi só para o país, né? A pandemia, ela impactou de uma tal forma, né? E agora a gente com todo mundo sendo vacinado, praticamente uma população pelo menos com a primeira dose. Hoje eu vi que Cubatão já está iniciando para 18 anos de idade. Sim. Quer dizer, isso é uma coisa que cria uma expectativa na gente. Primeiro de saúde, né? Porque a gente, infelizmente, perdemos muitos amigos, né, próximos em relação, não só nós aqui, mas o mundo perdeu. Mas também o investidor, ele não tem jeito, ele tem uma retração, né? E a gente tem essa expectativa aí que a gente volte e Cubatão tem uma pujança nisso, né?
Valmir, alguns anos atrás estava se falando a respeito da indústria de fertilizantes, porque embora a indústria nacional, se eu não me engano, ela, salvo atualização, era responsável por cerca de 30% do consumo nacional, mas ela pode chegar a 50% numa programação a curto prazo. O problema é a questão dos impostos. A importação a custo zero. Isso impacta muito forte dentro da indústria, que já parte, no mínimo, com 18% de impostos aí. Como corrigir isso? De que forma isso pode ser equalizado, favorecendo a indústria nacional? Eu não vou dizer nem favorecendo, equiparando isso. Porque se eu tenho um produto que chega a custo zero de importação, tecnicamente o meu produto interno já acaba sendo prejudicado. É o que eu falei, né? Que também que vai ser uma das metas, já está sendo e vai ter uma continuidade disso, né? De olhar e escutar a indústria, né? O que ela está precisando. Então, a indústria também tem que ser vista, né? Como, por exemplo, aqui, estou colocando aqui agora, como uma árvore frutífera, vamos falar assim. Sim. Então, o que acontece? Eu vou lá e me alimento daquele fruto. Se eu não cuidar daquela árvore, uma hora aquele fruto ele pode acabar, né? Vai diminuir a qualidade, ele vai diminuir, o tamanho. E daqui a pouco ele tem uma fusão, né? Ele diminui, né? Ou então sai daqui. Né? E nós tivemos alguns pontos aí, por exemplo, a Usiminas parou a linha 1, né? Toda a linha de transformação do minério em aço, tá certo? Consequentemente com isso, tiveram outras cadeias que pararam também, por exemplo, a Votorantim Cimentos, né? Sim. Que se utilizava da escória da Usina, né? A Intercement, né? Que se instalou dentro da área da Cesárea, uma cimenteira praticamente nova, né? Então, nós perdemos aí, além de emprego, né? Perdemos também recurso para a cidade. Então, a gente tem que olhar isso. E, Márcio, a carga tributária, ela impacta em todo mundo. Ela impacta na indústria, ela impacta na pessoa física. E aí, o que acontece? A entidade Fiesp-Ciesp, né, através hoje do presidente Paulo Scaff, ele vem trabalhando esse olhar diferenciado, né, para a carga tributária não só do polo industrial, mas como um todo. E aí você tem a carga tributária municipal e você tem a carga tributária estadual e você tem a carga tributária federal. E dentro mesmo dessa competitividade de estado para estado tem. Então a gente clama aqui, né? E aí de novo a Fiesp e o Ciesp, né, fazem esse trabalho através da nossa presidência, né, para que os governantes olhem a nossa cidade e até olhem também essas cargas tributárias de outros estados, porque de repente a gente perde competitividade não pela qualidade do nosso produto, não pela qualidade da mão de obra que a gente tem, mas perde pela qualidade do final, do valor que você tem. Composição de preço, né? Exatamente. Composição de preço, que tudo isso incide. A gente quer emprego, a gente quer qualidade, a gente quer investimento, mas tudo isso incide dentro do custo da indústria que vai para o preço do produto. Exatamente. Competitividade. Nós estamos num mundo globalizado. Exatamente. A pandemia nos mostrou isso com uma transparência muito grande. Quem não entendia de globalização hoje tem ciência de como funciona. Não tem jeito, né? Não tem jeito. E essa ideia de que nós precisamos olhar para o polo com carinho, né? E tanto todas as esferas do governo, tanto estadual quanto federal, precisam olhar para o município e para o polo também de uma outra forma. Perfeito. A primeira refinaria está aqui, né? Perfeito. E o grande start de industrialização passou por Cubatão. Na verdade, um trabalho também que a gente desenvolve aqui do Ciesp, a gente vai ter uma continuidade mais afinco dentro do planejamento também já da nova gestão, né? É esse trabalho com o Condesb, né? Sim. Condesb vamos falar assim, é uma união, é um grupo dos prefeitos da Baixada Santista. O que a gente está clamando aqui, né, e de novo, já estou colocando aqui alguns pontos aí de metas da nova gestão, é que a Baixada Santista seja olhada como um município, não como uma cidade, uma disputando com a outra. Como um corpo único. Como um corpo único, né? Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa, vamos falar assim, o nosso olhar e o nosso clamor, né, para o Condesb e os prefeitos, né,
e cada um defendendo, né, lógico, a sua cidade, mas cada um também respeitando e divulgando a outra cidade. Um exemplo, se algum investidor chegar, por exemplo, em São Vicente ou Guarujá e falar, pô, eu preciso de instalar minha indústria, eu tenho uma indústria de transformação e que eu preciso de aço, que eu preciso de fertilizante, que eu preciso de cloro, que eu preciso de nego de fumo para fazer. Poxa, olha, Cubatão. Né? E se chegar alguém em Cubatão e falar, pô, eu preciso turismo, antigamente Porto, a gente fala Porto, né? A gente fala, pô, é Santos, é Guarujá, por enquanto, né? Porque de repente eu tenho também o Porto 12 Minas, que amanhã eu não sei qual é o planejamento da 12 Minas, que eu tenho lá 5 berços, pode ser que a 12 Minas, não sei, mas eu tenho também, eu posso dizer que eu também tenho Tem porto. Essa estrutura disponível. Até de turismo mesmo, né, Márcio? A gente luta, né, junto com a prefeitura, está lá na Agenda 21, né, de tentar fazer Cubatão também uma cidade de turismo, né? Em falar em Agenda 21, já se foram... Nós já estamos no prazo dela, né? Já se foram, nós já estamos cumprindo o prazo da Agenda 21 e fica a sensação de que a gente não alcançou todos os pontos. Inclusive, é a primeira vez que eu posso falar sobre isso, o respeito que eu tenho por todo esse processo que foi iniciado, e você fez parte desse processo, Marcos Paulo Pena Cabral, lá nos idos de 2005, de desenvolver esse projeto, ouvindo a comunidade e colocando a cidade que as pessoas daquela época desejavam. Como se imaginava Cubatão, e já era algo desafiador. Daqui a 15 anos, se projetar uma cidade daqui a 15 anos, né, naquela época. E, óbvio, houve-se planejamento, houve-se a mobilização, mas a sensação é de que nem tudo que estavam ali foi colocado em prática. Muitas coisas não avançaram. Algumas avançaram e outras não. Eu vou colocar de uma forma simbólica você como sendo um dos pais da criança. Como é que você observa essa implantação da Agenda 21 depois de 15 anos? Primeiro, já respondendo a tua colocação de pai da criança, né? Nós tivemos mais de 1.800 pais de criança, né? Não foi só um, né? Foi mais de 1.800, porque é o que você falou, foi um trabalho assim de uma... Primeiro, de novo naquela linha de como é que a indústria trabalha dentro do planejamento estratégico. Né? E aquilo que você falou, pô, a indústria está aqui dentro e a indústria faz parte da cidade, o que a indústria faz para a cidade? Chegou um determinado momento que você citou aí, que foi dentro de uma gestão, por isso que, pô, como é que são as gestões do CIESP? Cada gestão vem e olha de uma forma que a gente tem como prioridade. Nós temos inúmeras prioridades, mas tem algumas. E o Marco Paulo, né, como diretor do CIESP, eu estava chegando também no CIESP, né, foi em 2004 e depois 2005 a gente já lançou a agenda, né, então ele já chegou com esse, nós precisamos fazer junto com a prefeitura, junto com a municipalidade, né, com todo mundo que quiser um Cubatão diferente, nós temos que fazer um planejamento. E aí, Márcio, quando a gente fala aqui, né, 2005 e no lançamento que nós fizemos, foi até no SESI, né, teve todo um evento lá. E aí muitas pessoas eu lembro, e um dia desse até minha esposa falou, pô, 2020, já acabou a Agenda 20, porque nós estamos aqui na outra revitalizado, está 2035. Mas, pô, já acabou, né? Ontem, lá eu falei, no evento, o pessoal falava, pô, mas daqui a 15 anos. E agora nós já estamos falando, nós estamos em 2021 e já se passaram 15 anos, né? Então, quer dizer, a gente não sente essa velocidade da tecnologia, que o nosso dia a dia passa muito mais rápido. Agora, é muito importante isso pelo seguinte, do envolvimento que teve a Agenda 21. A Agenda 21 em Cubatão, como eu falei, tiveram mais de 1.800 munícipes participando. Tiveram todas as universidades, né? Foram mais de, sei lá quantas mil horas de trabalho para a gente fazer esse planejamento estratégico da cidade em 16 temas, né? 16 temas de educação, segurança, saúde, meio ambiente, então diversos temas. E nós fizemos uma pré-avaliação das 100% intenção, né? Porque a Agenda 21 não é projeto, são intenções, eram metas para que você transformasse Cubatão em 2020 a cidade que queremos.
Acho que hoje, vou chutar aqui, uns 30%, 40% foi realizada dela, tem mais uns 60%, 70% a realizar. Quando a gente fala dessa realização desse projeto, lógico, isso tem a ver com recursos, com objetivos de gestões, e nós desde a agenda da Agenda 21 até hoje, foram 3 gestões, né? O final da gestão Clemão Silveira Castor, os 2 anos de gestão de Márcia Rosa, e nós estamos aí indo para o segundo mandato, já no início do primeiro ano do segundo mandato, de Ademar de Oliveira, prefeito. Claro, existe toda uma formatação e na época eu colocava sempre essa questão de que faltava uma condição de ela se tornar obrigatória, mas de se tornar necessária pela visão do administrador. E obviamente ela não tinha essa condição legal, né? Embora fosse, eu chamava de um livro de intenções. É um grande livro de intenções. E vai do gestor se ele apropria dessas intenções ou não, né? E muitas vezes acaba que isso não acontece. Né? Isso não acontece. E fica, a Maria Clara está colocando aqui na tela o primeiro livro da Agenda, né? A abertura do livro da Agenda 21, e que, sem dúvida, para quem participou à época, e já pessoas que não estão entre nós, Miúdo e alguns outros, exatamente, que fizeram parte desse grande trabalho, exatamente, que foi constatado, imaginavam uma cidade melhor. Uma cidade melhor. Eu vou fazer só um adendo aqui. Você comentou que a indústria observa o polo quer observar não 9 cidades, mas sim como uma única cidade com 9 frentes, né? Com 9 possibilidades. Seria então interessante se nós conseguíssemos erradicar as habitações não qualificadas dessas 9 cidades. Temos uma qualidade de vida aí, mostrando que a pujança do polo, do porto, da indústria, né, do comércio, do turismo, realmente traz qualidade de vida dentro de administrações. Observar isso com a administração. Praia Grande está se tornando o grande destino do país, né? É a 4ª cidade em turismo no país. Depois das grandes capitais, ela é a 4ª cidade em destino. Santos é o maior porto da América Latina. Cubatão, o maior polo industrial da América Latina. São Vicente, a primeira cidade do país. Quer dizer, nós temos toda uma história, toda uma condição aqui. Acho que essa união é bem-vinda, não? E capitaneada pela indústria. Não tenha dúvida. Agora, existe... Dá para fazer uma Agenda 21 da região? Então, eu vou ser muito sincero para você que no início, né, e até citar, é ruim você citar um nome, né, porque teve uma composição de nomes e você pode esquecer alguém, né? Mas, por exemplo, na época, se não me engano, na AGEM, o Edmur Mesquita estava lá na frente da AGEM, e aí até se propôs uma Agenda 21 da Baixada Santista, mas isso não dá certo. Porque se você tentar, o ótimo é que você tivesse uma Agenda 21 dentro da linha que foi composta a Agenda 21 de Cubatão, da Baixada Santista como um todo. Mas a melhor coisa assim, né? O ótimo ele é inimigo do bom, né? E às vezes você tem que fazer o feito, né? É melhor que o perfeito, né? Essas colocações. Então assim, vamos olhar Cubatão. Vamos olhar vamos fazer o nosso planejamento, vamos fazer a nossa Agenda 21. E aí as portas foram abertas para todo mundo. E você citou pessoas aqui, por exemplo, que nem Miúdo, né, que representava o bairro dele, era uma pessoa que tinha uma voz ativa dentro da cidade, e outros que ainda estão aqui, né, que participaram efetivamente de contribuir para uma cidade melhor. Agora, o ponto fundamental da Agenda 21 foi o diagnóstico que foi feito, né, dentro de um planejamento da cidade, independentemente de qual prefeito, qual vereador ou qual munícipe, não importa quem, a situação da cidade hoje. E aí você falou uma coisa que é muito importante, né, que não era legal o que a gente considerava aqui as audiências públicas que a gente fazia com a população para balizar, para concluir, para aceitar toda a proposta do diagnóstico que foi feito. E você mesmo acompanhou. Sim. Praticamente dentro da linha da comunicação que você dentro da cidade, né? Essas audiências públicas. E a voz era aberta para todo mundo, né? Então foram divididos nesses 16 tópicos que eu coloquei aqui,
para que a gente falasse, olha, a cidade hoje na situação de saúde está desse jeito, a cidade hoje na parte de educação está desse jeito. E o livro que você está apresentando aí, ele é um livro de cabeceira, está no site do CIESP para todo mundo, é 2020? Mas o CIESP fez uma reunião agora em 2021, a primeira reunião do Conselho Diretor do CIESP de Cubatão, foi convidando o prefeito Ademário, né, e o Polo Industrial pedindo, né, ao prefeito que se desse continuidade na Agenda 21, que se desse continuidade nesse planejamento estratégico, mudando ela de 2020 para 2035. Né? E essas audiências públicas, depois de fechado o diagnóstico, voltamos para dentro de, vamos falar assim, dentro de reuniões, diversas reuniões que nós fizemos, né? E com os diversos grupos temáticos, todo mundo participando de novo, universidades, estava aberto para todo mundo, e fomos para as intenções, né, de como nós iríamos mudar a cidade de 2005 para 2020, a cidade que todo mundo queria. E um ponto que você falou, e também está constatado na Agenda 21, existiam responsabilidades, às vezes você precisa de verbas estaduais, federais, né, e assim sucessivamente. Né? Mas muitos projetos foram feitos. Quando teve a Rio+20, né, que foi a cidade, Cubatão foi a única cidade convidada para participar da Rio+20, e nós fizemos um outro exemplar, né, da Agenda 21, com alguns resultados, e distribuímos lá na Rio+20. Né? Então, para ver a pungência, né, que deu esse planejamento estratégico da Agenda 21. E dentro dela também, o presidente Paulo Scaff, da Fiesp e do Ciesp, pediu para o Marco Paulo, na época, em 2005, alguns exemplares da Agenda 21, porque ele ia distribuir para todas as regionais do Ciesp do Estado de São Paulo, dizendo que esse é um trabalho da indústria junto com o Executivo e o Legislativo para desenvolver a cidade. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente colocar da agenda. Bom, a revitalização da agenda, então, 2035? Foi um pedido, nós fizemos para o prefeito ficou de fazer isso, né, junto com o seu secretariado, porque também é um planejamento de intenções para o secretariado, independentemente de quem seja. Né? Pode mudar um secretariado, mas o plano está lá, e para ele avaliar dentro da caixinha dele o que o munícipe, a cidade espera para desenvolver. E é lógico que tem que ter a melhoria contínua para 2035. Né? Bom, é uma oportunidade que acaba sendo não vou nem chamar de paralela, porque nós temos agora as ODS, né? Perfeito. Nós temos as ODS que vêm aí com um viés, inclusive um viés dentro dessa condição de participar do PPA, da LDO, né? E toda uma situação em que a aplicabilidade disso se torne obrigatoriedade dentro da legalidade. Perfeito. Então a ODS chega agora, nós tivemos inclusive com a secretária de Habitação aqui, Andréa Castro, que ela também faz parte da ODS. É a pessoa ideal para falar sobre isso. Né? E dentro dessa perspectiva me veio essa condição de unificação, porque todo um trabalho desenvolvido dentro da Agenda 21 que não foi realizado. E que não dá para você suprimir aquilo que está tendo da agenda e começar de 2020. Não, nós temos que voltar lá em 2005, analisar tudo aquilo que foi colocado, que a agenda é atual, pelo que a gente observa da agenda, ela é atual, e de repente a utilização desse propósito da agenda incorporado dentro das possibilidades do ODS. É possível isso? Você faz parte do ODS também? Eu faço parte do grupo lá. Eu sou sincero de falar que não estou tão atuante lá, mas a doutora Andréa, ela é uma pessoa capacitada para isso, conhecedora também da Agenda 21, né? Mas o que eu coloco no grupo e coloco também para a doutora Andréa e para todos aí, que uma não substitui a outra. Né? A ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, né? Também estabelecido pela ONU, né? E a Agenda 21, se a gente for voltar um pouco aqui, ela surgiu lá da UECO Rio 92, né? 92. Da Agenda 2030, né? Do seu planejamento estratégico. E aí, dentro da visão, vamos falar assim, de executivo, né? O Marco Paulo teve essa captação assim de pegar e falar assim, poxa, nós temos que atrelar dentro da Agenda 2030, Eco Rio 92, ONU, estabelecido pela ONU, por que nós não podemos fazer esse conceito que era voltado para o meio ambiente,
né? Sim. E hoje a ODS ela já é voltada para outros segmentos, né? Da qualidade de vida, da inclusão, né? Que está tudo também dentro da ONU. Então o Marco Paulo falou, pô, vamos tentar fazer um planejamento aqui, estabelecendo isso, mas não olhando só o meio ambiente. Vamos olhar a cidade como um todo. Vamos olhar tudo. Vamos olhar tudo. Vamos olhar segurança, vamos olhar saúde, vamos olhar educação, e vamos olhar gestão pública. Então tá lá os 16 temas do livro lá das intenções, né? E a ODS, eu não sou tão tecnicamente capacitado para falar da ODS, mas pelo que a gente vê, a ODS são projetos, né? Então, o que eu atrelo aí? Porque uma não substitui a outra. E para mim, assim, a composição das duas, da Agenda 21 com a ODS, é o quê? Eu já tenho um planejamento estratégico da cidade, com um diagnóstico da cidade, com intenções balizadas por mais de 1.800 munícipes, por mais de 1.800 participantes que se envolveram dentro das audiências públicas que tinha, tanto de diagnóstico como das ações, né, que foi apresentado nessas audiências públicas. Nós tínhamos o Paço Municipal completamente lotado de pessoas, né, com a liberdade da fala. Então, eu vejo que a ODS são projetos. Muito bem, são projetos para serem desenvolvidos. Então, o que a gente pede? Que esses projetos sejam direcionados dentro da Agenda 21, né, que são intenções. Então, eu vou desenvolver o projeto em cima daquelas intenções. Eu acho que dentro de uma linha, nós podemos estudar aí, que eu acho que fecha. Né? Porque essa Agenda 21 de Cubatão, eu sou, de novo, né, eu falo para todo mundo, eu não moro em Cubatão, mas eu vivo em Cubatão. E Márcio, a gente consegue ter uma coisa assim que tudo que eu tenho, eu ganhei aqui nessa cidade, com o meu trabalho, mas eu ganhei aqui. Então eu devo para Cubatão. Né? Quem me conhece na rua, Valmir, independentemente de Ciesp, né? Mas primeiro que eu tenho a minha responsabilidade como representante da indústria, mas eu vou lutar muito por essa Agenda 21, porque foram 1.800 pessoas que lutaram por ela e até hoje lutam. E você citou pessoas que não estão mais com a gente, sim, que nem Miúdo e outros, né? Que lutaram, então a gente tem esse compromisso. Vamos revitalizá-la? Tem projetos que hoje não cabem mais? Tem, mas tem muitos projetos, tem muitas intenções que na ODS podem gerar e virar projetos. Né? Você falou dessa questão do teu respeito pela cidade, e eu acho isso de muita hombridade, embora não exista uma obrigatoriedade, mas existe um reconhecimento. E aí eu vou pegar um gancho para falar dentro da legalidade. O polo industrial, nós tivemos um início que não havia não existia legislação para isso, e muita coisa aconteceu. O que gerou toda uma análise de multa, um processo, que acabou culminando aí num ganho de causa em que a indústria segue com uma indenização. A questão aqui não é apontar a indústria diante da legalização. A questão, o ponto de vista agora, é em relação para onde vai esse recurso. E, mais uma vez, Cubatão contribuiu com o Estado e com a Federação. E, embora esteja dentro da legalidade, é muito triste observar que grande parte desse recurso poderia ir para fora do município. Poderia estar sendo utilizado em outros projetos, que não um projeto dentro do próprio município. Então, fica o pedido aí para que as autoridades possam observar que, poxa, o impacto foi aqui, a situação é aqui, a condição social em que se pega é aqui. E por que esse recurso, o valor dessa ação, tem que ser colocado em outras frentes, que não aqui no município? Pode estar dentro da legalidade, mas a moralidade nos mostra que esse recurso devia ser utilizado 100% aqui. Afinal de contas, a indústria está cumprindo com uma determinação judicial dentro daquilo que foi proposto pelo município. E esse recurso vai para fora do município, é utilizado em outros projetos que não os projetos da cidade. Ou seja, onde aconteceu o problema, a solução vai para outro local. A mesma coisa acontece com as multas da CETESB e tudo mais, que acontecem os problemas, que problemas acontecem, a gente não tem como evitá-los, são acidentes, acontecem, e aí vem uma compensação, e a compensação vai para qualquer outra cidade do estado, e menos para Cubatão, onde acontece o fato. Então fica aqui
o pedido aí às autoridades que possam observar, dentro da legalidade, dentro da legislação, uma forma de contribuição. Está aí a cidade com tantos problemas e se tem tantas formas de se utilizar e, de repente, uma condição financeira aí para dar um start a mais, né? Para dar um suporte a mais, para dar uma condição a mais. Todos juntos para fazer com que essa cidade cresça e dentro do produto da indústria seja agregado uma condição social, né? A transformação da indústria, a transformação da vida também. Que é isso que a gente observa na fábrica de oportunidades que a indústria colocou, a gente observa nos projetos que a indústria vem dando apoio para a cidade de Cubatão, seja na qualidade de mão de obra. Nós temos um Senai na cidade, nós temos todo um instrumento voltado para a qualificação, voltado para o auxílio da cidade. E agora falta aí o judiciário também observar, peraí. O crime aconteceu na cidade, o problema aconteceu na cidade, a situação ambiental aconteceu na cidade, que o recurso venha 100% para a cidade. Você fez uma colocação aí que tem algumas respostas, alguns meios aí. Primeiro, assim, a gente tem que, no dia a dia, né, e não depende só da indústria, né, porque a indústria é fiscalizada praticamente 24 horas de respeito ao meio ambiente pela maior entidade ambiental que tem no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, que é a CETESB, até reconhecida no mundo, né? Sim. Então, esse é um ponto. Outro ponto é assim, o Cubatão ainda tem aquele estigma ainda de cidade poluidora, né? Sim. Que quem vive aqui, né, sabe que não é isso, tá certo? Então, por quê? E aí tem uma historinha aí, né? Até inclusive nos nossos relatórios, até também na própria Agenda 21, né? Relatórios que eu digo do CIESP, também tudo publicado dentro do nosso site, né? A gente demonstra que Cubatão, a primeira indústria instalada foi mais ou menos em 1951. Né? A primeira lei ambiental veio em 1976. Quer dizer, 25 anos depois, quer dizer, não tinha-se nada. Mas depois a gente tem que ver que todo esse investimento das indústrias para se adequar na legislação ambiental, até porque, se não se adequar, do jeito que você falou, a indústria é legalista. Né? Ela é multada por qualquer coisa, tá certo? Então, 9 anos depois, Cubatão foi reconhecido pela ONU como uma recuperação ambiental. E de lá para cá, isso não somos nós que estamos falando, isso é uma verdade, é um fato. Né? E de lá para cá, hoje qualquer indústria que venha se instalar, nós falamos em indústria de transformação, de vir para cá. Qualquer indústria que vá se instalar em Cubatão tem que ter um projeto dentro da CETESB. Se a CETESB não atestar, não aprovar esses equipamentos que ela vai colocar, não se instala, né? E as indústrias estão aqui. Na hora que ela vai renovar suas licenças ambientais ou na hora que ela vai tirar uma licença ambiental de equipamento, se esse equipamento não estiver de acordo com a situação atual hoje ambiental, a CETESB também não aprova. Então, o que acontece? A gente tem que ver que, de novo aqui, que eu, que vim para Cubatão em 1972... Quem viveu essa época dos anos 80 realmente viveu um Cubatão num momento de altamente poluidor. Né? Agora, hoje era totalmente retalhada. Né? Exatamente. Né? Então, hoje você olha essa Serra do Mar, né, que foi feito também junto com um processo de recuperação ambiental, através daquela ação pública, né, que tinha aí do problema que impactou a Serra. Né? Então, as empresas investiram mais de 3 bilhões de dólares. Né? Vocês lembram que nós aqui não estamos cabelo branco, é cabelo loiro, né? Não é branco, né? Então nós vimos aí helicópteros sobrevoando a serra e jogando aquelas sementes braquiárias. Né? Exatamente. Certo? Para quê? Para que hoje a serra tivesse desse jeito. Então a recuperação ambiental foi feita e não degradou mais porque tem um controle ambiental. Agora, nós aqui de Cubatão, e eu digo assim, eu não moro em Cubatão, mas, de novo, eu defendo Cubatão. Porque você respira Cubatão. Exatamente. Se alguém virar para mim e falar assim, uma Cubatão, não, pô, vamos lá em Cubatão. Eu dou uma rodada com você em Cubatão. Dentro da linha de indústria e transformação, nós tivemos com a Câmara da França, né? E foram colocadas algumas colocações que, pô, mas Cubatão poluidor. Eu falei, não tinha pandemia, né, na época. Né? Falei, não, nós vamos fazer uma visita. Essa é a nossa ideia. As indústrias hoje, ela não tem mais... qual indústria tem porta aberta? Todas têm porta aberta. Todo mundo que quiser visitar uma indústria, saber como é que funciona uma indústria, tem um programa de visita na indústria, dentro de um agendamento, dentro de uma linha de segurança. Sim. Mas não tem mais aquele negócio que a indústria não abre a porta. Não, a indústria tem a porta para o programa de segurança. Agora, para visita,
Está aberta. Então eu fiz isso com a Câmara da França e eles vieram aqui numa comitiva de quase 20 pessoas. E eu rodei com ele o dia todo, com eles, né? A Uzi Minas abriu as portas para nós, fizemos uma visita lá dentro. E resultado disso, o pessoal falou, eu não imaginava que Cubatão era desse jeito. Então, eu acho assim, né? De novo eu falo e até um pouco me emociono, porque assim, de novo, eu não moro em Cubatão, mas eu respeito Cubatão. E todo mundo que fala para mim de Cubatão, fala, você não conhece Cubatão, vá lá e Cubatão. E conheça Cubatão. E dentro dessa linha, Márcia, a gente tem que salutar aqui, independentemente de política, que o CIESP ele é partidário politicamente, né? Sim. Mas cada prefeito, pelo menos enquanto eu estou aqui 17 anos, cada um tentou fazer uma forma de uma gestão olhando Cubatão. Hoje, na gestão atual do prefeito Ademário, né, foi o que nós falamos aqui, nós pedimos a revitalização, ele se mostrou à disposição de fazer isso, e nós vamos ficar cobrando até realmente revitalizá-la, até realmente, mas eu acredito que até dentro dessas ações que ele está fazendo dentro do planejamento e de execução da cidade, se nós formos olhar, né, a gente vê o anel viário que foi construído, Sim. a terceira faixa, né? E N projetos, a segurança, o projeto de operação delegada, que são os carros que ficam circulando da polícia, os Unos, que a gente fala assim, né? Tudo isso, o IPTU do Bom Empreendedor, todos esses projetos, essas ações, a revitalização do próprio hospital, né? Os próprios hospital modelo com a gestão da Fundação São Francisco Xavier, tá certo? Então, tudo isso está previsto, se vocês olharem, está previsto lá na Agenda 21, de alguma forma. Né? Ou na saúde, ou na segurança pública, ou na educação, SESI, SENAI e por aí afora, e tudo está se fazendo com professores. Então, é dessa forma que a gente vê, e voltando tudo isso do planejamento estratégico, que não é só ambiental, mas ainda Cubatão é vista como uma cidade poluidora. Então, a gente tem que se concretizar aqui que Cubatão não é isso não. Está aí a nossa Agenda 21, está aí com seus 16 temas, está aí com muitas melhorias e logo, logo Cubatão vai ser aí de turismo, né? Eu mesmo já votei lá em Cubatão para ser a cidade de turismo. Com certeza. E aí, bom, dentro do que você falou, eu observo que falta, por parte da comunicação como um todo, tentar desmistificar essa imagem, que não foi uma imagem mentirosa. Não foi. Foi a verdade da época, diga-se de fato. Mas que agora a verdade é outra. Sim. E você citou um ponto fundamental. A comunicação hoje ela é uma vertente muito importante, né? E a rede social é outra, né? Sim, e precisamos unificar isso. Não era mentira a situação de Cubatão. A gente já falou aqui que na época as leis ambientais vieram em 77, houve toda uma mobilização, que hoje a realidade é outra. Nós precisamos mostrar, inclusive, o que era a época e o que é hoje, para as pessoas entenderem por que a cidade é símbolo da ecologia, recuperação ambiental na cidade. E manter isso, patrimônio, isso é um patrimônio. E nós somos seres humanos, tá certo? Sim. Independentemente de gestão de quem faz a gestão de indústria, também é seres humanos, como de comércio e eu como munícipe. Agora, a conscientização é de todos, nós podemos errar. Errando, tem alguém que está nos fiscalizando. Né? A Agenda 21, o propósito foi esse, foi criado na Agenda 21 de 2005 um decreto, né, para ter uma comissão permanente. Para quê? Para que essa comissão permanente fizesse um acompanhamento e sempre no final do ano fizesse um evento de demonstração de resultado para a comunidade. Foram feitos? Alguns. Mas muitos dentro desses 15 anos não foram feitos. Então, uma retomada de melhoria contínua. Sim. É isso que a gente está pedindo para o prefeito Ademário. Se nós temos 40% do que das propostas realizadas, significa que tudo ficou nessa faixa de 40%. Tá certo? E aí é o seguinte, né? É aquela coisa assim, né? Às vezes, você votou, se perguntar para muita gente agora, em quem você votou, né? Para senador, para deputado federal, fica meio assim. Então, a Agenda 21, de novo, ela é um planejamento onde eu posso ter, e aí na indústria a gente tem isso, de livro de cabeceira, para falar assim, ó, isso aqui está previsto lá, não está? E outra, né? É aquela coisa de olhar na frente o que vai acontecer. Nunca ninguém imaginava que nós íamos ter hoje uma lei de compliance, sim, uma lei de LGPD, e você está aqui dentro da área de comunicação da Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, uma informação que você passa
que não é, tá certo, uma obrigação sua legal, você pode ser penalizado por isso. Sim. E a Agenda 21, Márcio, ela nos garantiu, entre aspas, até na lei, no atendimento ao compliance, que, olha, eu tenho aqui um planejamento da cidade, um planejamento que foi consensado pela municipalidade, que foi consensado por todos os órgãos federais, legislativo e executivo. E essa gestão não é da indústria, essa gestão é da prefeitura. Então, isso nos deixou, praticamente, entre aspas, protegido pela lei para a gente atender a própria cidade. Você entendeu o fechamento da coisa? Eu acompanhei alguns orçamentos participativos, desde que foram instituídos, e algumas audiências públicas. E assim, eu falo porque eu sou testemunho ocular. Nenhuma delas teve o número de participantes que a agenda teve. Até hoje eu não vi nenhuma audiência pública, por mais participativa que tivesse, mais participação popular, não alcançou ainda as audiências da Agenda 21. Nós tivemos mais de 18, quase 20 mil horas de trabalho, né? Se a gente for foi, computar todo o planejamento, toda a execução desse livro que você está apresentando. Então houve uma participação muito grande da comunidade nisso e a gente não pode perder isso de forma alguma, porque não é um legado, é uma coisa atual. Exatamente. É atual. E tem uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui da Agenda 21, né? Dentro dessa linha da conscientização do planejamento estratégico, não foi só estabelecer junto com as audiências públicas e ter a oportunidade de falar. Nós fizemos um trabalho também de conscientização da população. Através, você lembra das peças teatrais que tinham, né? Sim. Então, e também de um joguinho que nós fizemos aqui, né? Que nós fizemos um tabuleiro e com um peãozinho, com dados. E tinham perguntas nisso aí. Então, nós fizemos mais de 25 mil jogos. Nós distribuímos isso para toda a rede escolar. Nós tivemos mais de 1.500 professores, né? Nós fizemos N apresentações dessa peça teatral, foi até coordenada por Alexandre Camilo, que hoje faz todo o trabalho maravilhoso do Coração. Sim, né? Coração. Então, foi uma conscientização da cidade, nós não podemos perder. A cidade tem um planejamento estratégico, né, da Agenda 21. Eu quero aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando do CIESP, falamos da Agenda 21, que faz parte também disso, de colocar a possibilidade de você estar aqui participando junto também com o pessoal da ODS, para falarmos mais sobre essa questão do desenvolvimento, da Agenda 21, dessa perspectiva da indústria, da participação do CIESP no desenvolvimento da cidade e na implantação da agenda. Márcio, o que for para construir para o bem da cidade, para o bem de Cubatão, para o bem do munícipe, da Baixada Santista como um todo, como nós falamos, a indústria está aqui dentro e o CIESP ele é parceiro de tudo. Bom, nós estamos chegando já ao final do programa, Valmir. Passa muito rápido, também tem muito assunto para tratar. Primeiro eu quero parabenizar a sua permanência dentro do CIESP Cubatão e já aí dar os parabéns à próxima gestão, né? E também nossos parabéns à atual, afinal de contas só existe uma próxima por causa que tem uma atual, né? A sequência é muito importante. E aquele abraço a toda a indústria, a todo o polo industrial que a gente observa sendo um parceiro no desenvolvimento social na cidade de Cubatão. Eu que agradeço, né, essa oportunidade, né, de estar aqui falando para a indústria. De novo, estamos à disposição, nós somos parceiros, nós estamos aqui dentro, não tem como a gente sair daqui. E, com certeza, a nossa intenção é gerar muitos empregos, porque a gente gerando muitos empregos, nós estamos desenvolvendo ainda mais as nossas indústrias, né? E é isso que a gente espera, passando essa pandemia, todo mundo vacinado e vamos para frente. Vamos vacinar e vida que segue. Agradecendo a participação do Valmir aqui conosco, agradecendo sempre a sua audiência nos botões eletrônicos Maria Clara, conduzindo, e o programa fica à disposição no link que você encontra no site, também nas redes sociais. Ele vai ao ar sempre às 20 horas e depois fica à disposição no link aí que você pode acessar no horário que você achar melhor. Agradecendo a todos, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.